Bom, não sei se o pessoal está aí, mas eu vou começar. Então, nós vamos dar continuidade à nossa segunda edição do Diálogo sobre Extensão aqui na faculdade, discutindo o segundo tema, né, do segundo grupo de trabalho que nós formamos, né, que é a participação, né, nós vamos debater hoje a participação de voluntários nas ações de extensão, né. Esse grupo a gente criou para que a gente pudesse entender, né, melhor, alinhar entre nós, entender as normativas, tanto da PROEX e da faculdade, sobre a participação de colaboradores voluntários nas ações de extensão, né, e que ajudasse, né, a gente a fazer os pareceres, a orientar os coordenadores das ações, etc. A gente sabe, né, que a participação de pessoas externas, né, vou falar assim, externas, né, à nossa instituição, como membros, né, de outras instituições, da sociedade civil, né, representantes de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil, é um indicador, né, importante, né, para as ações de extensão, porque a extensão tem que dialogar com a sociedade. Então, as equipes, né, das ações de extensão, elas devem, né, principalmente programas e projetos, né, ter a participação dessas pessoas, profissionais, etc. Então, a gente vai ter a apresentação do grupo, participação do colaborador voluntário externo em atividade de extensão, e nós convidamos, né, e queria já agradecer a ela pela valiosa colaboração, a professora Juliana Vilela Bastos, que também é Senex, sempre Senex, nós estamos aqui, quem é Senex, nunca, né, sempre Senex, né, não existe ex-Senex, existe sempre Senex. E nós, a professora Juliana, além de ter, né, toda uma trajetória importante na gestão da extensão, ela especialmente está aqui hoje porque ela foi a presidente da comissão da congregação da nossa escola, que discutiu e elaborou a resolução sobre o trabalho voluntário na faculdade. Então, o grupo hoje, né, vai ser representado pelo professor Paulo Martins, professora Aline Sampaio e professora Renata Cirino, que eu também agradeço pela colaboração, e a palavra agora é de vocês. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui com a nossa apresentação. Estão vendo minha tela aí já? Já. Só que não tá, aí agora... Tá. Obrigada, Inês. Então... Renata, tá só num formato de... daquele que aparece para você os comentários. Os comentários, sabe? Ah, sei, peraí. Olha se deu certo agora. Agora sim. Deu certo? Sim. Tá. Então, Inês, eu vou aproveitar, né, o nosso trabalho sobre os diálogos sobre a extensão, e a gente vai fazer mesmo um diálogo. O nosso grupo de participação, com esse estudo de participação de colaborador voluntário externo em atividade de extensão, é composto por mim, pela professora Aline, pelo professor Paulo e pela professora Janice e Rafaela, que começaram junto com a gente nessa discussão lá atrás, quando a gente começou com os trabalhos e com a pesquisa das resoluções. A Janice está de licença, a Rafaela não está mais na extensão, mas continuou e participou dessa etapa final, que é essa apresentação que a gente está fazendo agora. Então, eu vou deixar, eu estou apresentando aqui, mas a Aline e Paulo, fiquem à vontade para fazer inserções que eventualmente tiverem faltado aqui. Eu começo falando sobre essa questão da extensão, entendendo que a extensão ela é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Então, quando a gente pensa sobre essa articulação e com essa relação transformadora entre universidade e sociedade, a gente sempre precisa fazer uma reflexão de que essa interação universidade, sociedade, com as comunidades externas, nas suas mais diferentes formas de organização, ela estabelece uma troca de saberes acadêmico e popular que, com uma certa consequência, traz a produção do conhecimento, o confronto com a realidade, a democratização desse conhecimento acadêmico, essa transformação e, de uma forma mais madura, a participação. E quando a gente traz esse assunto da participação dentro das ações de extensão, a gente nunca pode deixar de pensar e fazer uma reflexão sobre o trabalho voluntário, que é o assunto, o objeto do nosso estudo nesse momento. Então, o voluntário, voluntário no sentido de conceito, é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividade, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Então, a importância do voluntário, ela nunca deve ser esquecida dentro da nossa ação de extensão, que traz a comunidade, traz a sociedade para essa discussão. E pensando nisso, a gente chama uma atenção por uma questão muito, muito, muito interessante, né? Mostrando uma estatística que acontece, apesar do Brasil, esse trabalho de voluntariado ainda ser muito incipiente, em países como os Estados Unidos, por exemplo, ele já é uma tradição. Então, o serviço voluntário, ele exige uma certa responsabilidade profissional. E, por isso, existe uma importância de se estimular essa questão do voluntariado, porque é sempre importante a gente pensar que o voluntário de hoje, ele será o doador de amanhã. Então, existe uma tradição já, mas ainda assim ela é muito incipiente no Brasil. E talvez essa ação da comunidade, essa ação dentro das atividades de extensão, dentro da universidade, a universidade como papel de estimular, especialmente nas nossas ações como uma instituição pública, de estimular uma ação que seja oriunda nossa, mas que ela reflita num papel social e que ela tenha um movimento de transformação social, de empoderamento. É fundamental que a gente estabeleça uma responsabilidade de trazer a comunidade para dentro dos nossos projetos, das nossas ações de extensão e estimular essa questão do voluntário dentro da instituição. Então, eu vou mostrar algumas principais resoluções. Existe uma lei, né, que é a lei que dispõe sobre o serviço voluntário e ela dá outras providências, mas que ela considera o serviço voluntário, para os fins dessa lei, como uma atividade não remunerada, prestada por uma pessoa física, entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Ou seja, existe essa figura já dentro da lei, da legislação, que dispõe sobre a importância do serviço voluntário. Então, o serviço voluntário ele não gera vínculo empregatício e nem obrigação da natureza trabalhista, previdenciária ou afim, mas é importante que haja algumas ações dentro de quem também está recebendo essa questão do serviço voluntário para normatização dessas ações. Então, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário dele, devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Ou seja, essa normatização que a gente precisa para entender como ele funciona. Dentro da UFMG, tem algumas resoluções que foram importantes, que ela disciplina alguns critérios, tanto do ponto de vista da extensão, como dentro da instituição como um todo, e especialmente na Resolução 1 de 2020, que ela disciplina critérios para a participação dos servidores e para a concessão de bolsas
no âmbito de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, cultural, tecnológico e estímulo à inovação, ela nos diz a respeito de que os projetos deverão ser realizados por, no mínimo, 2/3 de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo servidores docentes e técnicos administrativos em educação, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, cultural, tecnológico e estímulo à instituição apoiada. Ou seja, a gente precisa que esses 2/3 sejam vinculados à instituição. E um terço a mais desses projetos, dessas ações, podem ser contemplados por profissionais voluntários. Existem casos excepcionais que podem ser justificados e poderão ser autorizados pelo Conselho Universitário ou pelas congregações, que são casos mais específicos. Para o cálculo dessa proporção referida, não se incluem participantes externos vinculados à empresa. E no caso de projetos desenvolvidos em conjunto por mais de uma instituição, o percentual ele pode ser ampliado, alcançado por meio da soma da participação das pessoas vinculadas às instituições envolvidas. Já a resolução de 1 de 2021, ela regulamenta a apresentação de proposta de atividades de extensão na UFMG, e ela trata um artigo interessante que fala em que a equipe executora da atividade mantém essa composição de 2/3 de membros da comunidade universitária, contando com colaboradores externos nesses termos, que são os termos da lei que a gente citou anteriormente, sobre a lei do serviço voluntário. E que a participação de discentes da UFMG voluntários ou colaboradores externos obedecerá a uma norma específica da Câmara de Extensão. A resolução 2 de 2021, ela já regulamenta as normas para formalização da participação voluntária de discente na UFMG e do colaborador externo em atividades de extensão. Ela propõe que haja um preenchimento de um termo de adesão que é inserido pelo SEI e que a certificação da participação do prestador de serviço voluntário em atividade de extensão obedece de acordo com a Resolução 1 de 28 de janeiro de 2021. Então, essas são as principais resoluções que a gente consultou, e esses termos aos quais eu li foram termos que foram extraídos dessas resoluções e que a gente pautou a nossa ação, a nossa reflexão neles, né? Então, quando a gente faz uma comparação entre aquilo que foi direcionado já e decidido na FAO e na PROEX, a gente tem as resoluções que são oriundas, que definem essas normativas. Então, para a FAO, a gente tem a resolução 2 de 2015, e ele é sempre direcionado a voluntários em geral, disciplinas de graduação e pós-graduação, e usa como parâmetro a resolução da CEP sobre o corpo docente em cursos de pós-graduação. No caso da PROEX, as 3 resoluções principais que utiliza para a normatização dessa questão da presença de voluntários e colaboradores externos dentro das ações de extensão são essas resoluções as quais eu já passei por elas com vocês. E aqui a gente discute agora quais são as ações que a gente tem visto que talvez a gente possa inserir algum comentário, quais são as propostas que, eventualmente, nosso grupo traria de reflexão. Então, em relação a esse 1/3 da proporção de pessoal docente, isso é pela FAO, na PROEX, 2/3 de comunidade acadêmica, sendo que eles são provindos de servidores docentes, técnico-administrativos em educação, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, cultural, tecnológico e estímulo à inovação da instituição apoiada. Qual seria a proposta do grupo? Que a gente acompanhe a resolução da PROEX, mas com uma eventual possibilidade de flexibilização da proporção de pessoal docente externo. Aí eu deixo até a palavra aberta, se Paulo ou a Aline quiserem completar alguma coisa,
Pode acontecer em situações, por exemplo, de cursos que você traz um grupo de pessoas externo à comunidade acadêmica e, como membro da antiga Câmara de Extensão, a gente viu algumas vezes isso acontecer, em que, eventualmente, a gente tinha cursos que contemplavam áreas de expertise que nem sempre, mesmo que a universidade ela tenha gente da mais alta formação, muitas vezes o coordenador daquela ação, ele tem um conhecimento com um profissional de uma área externa e que isso possa eventualmente afetar essa questão dessa parcela de proporção de pessoal docente. Então, a gente pensa eventualmente nessa flexibilização da proporção de pessoal docente externo, mesmo acompanhando essa ideia de que a gente já tenha de manter os 2/3 de comunidade acadêmica. Vocês querem completar? Aline e Paulo, fica à vontade. Então, Renata, a gente discutiu bastante esse ponto, né, sobre essa proporção, até porque a gente tem cada vez mais organizado cursos, eventos e eventos cada vez maiores, né? Então a gente, eu acredito que é de interesse dos docentes incluir convidados externos, né, nessa equipe. E aí tem essa diferença entre o que a FAO, né, preconiza, nessa proporção de 1/3 de pessoal docente, e o que o PROEX preconiza, né? Então a gente fica né, nesse caminho aí, e eu acho que talvez o que a gente deva seguir é essa flexibilização, né? Como aconteceu em alguns casos, a necessidade de argumentação, como já em algumas das resoluções é apontado, né? Você pode argumentar o porquê daquele convite, por que expandir essa proporção. Então, eu acho que a gente conversou bastante sobre isso e a gente acha que é de interesse, né, pelo menos dos professores que compuseram esse grupo, tentar flexibilizar essa proporção. Com relação... Não, rapidinho, Renato. Não, acho que é só... Eu fico aqui na apresentação. Uhum. Não, tranquilo, é só endossar mesmo o que vocês disseram, né, sobre essa flexibilização, considerando, né, a possibilidade de a gente desenvolver, né, ações que sejam de áreas correlatas ou áreas que possam trazer benefícios para nós na odontologia, mas que não necessariamente sejam foco odontologia, né? E aí, dessa maneira, com essa flexibilização, a gente consegue trazer pessoas de diferentes áreas para compor essas equipes e, assim, a gente conseguir ofertar isso para toda a comunidade, né? Então, foi com esse pensamento, né, que a gente pensou em acompanhar a resolução da PROEX, mas inserindo também essa possibilidade de flexibilização, e aí acho que a Aline colocou muito bem, obviamente que isso seja devidamente justificado, né? A necessidade de incorporação de pessoal docente externo na equipe. Esse é um ponto, né? Porque a gente vê que às vezes passam os projetos e a discussão qual é a composição da equipe, né? Sempre tem isso. Então, a discussão aqui é em relação à composição da equipe, porque há a possibilidade de você colocar convidados externos, né? Fazer uma descrição de convidados externos e não fazer apontar quem são esses convidados, de quais instituições eles vêm, qual é a formação. Então, a discussão aqui é deixar claro já na composição do projeto que for aprovado quem são essas pessoas, né? Até porque eles vão ter o certificado como um voluntário externo. Então, seria isso. Uhum. Com relação à manutenção do prazo de permanência, a FAO propõe um prazo mínimo de 1 ano, a PROEX um prazo máximo de 2 anos, e a proposta é que mantenha-se esse prazo de 2 anos prorrogável para o mesmo prazo de vigência do projeto. Nesse ponto, a gente discutiu bastante, né? Porque agora os nossos projetos eles vão ser aprovados por um tempo maior do que 2 anos. E a gente acredita que não é interessante ficar sempre renovando ano a ano, né?
talvez um professor docente, né, um docente externo que venha colaborar com o projeto de extensão, ele tem essa renovação a cada renovação do próprio projeto, ao invés de anualmente. Uhum. Talvez isso gere uma menos Burocracia. burocratização, assim, né? Um trabalho extra ao centro de extensão, ao colegiado de extensão. E aí, junto com essa ação, eu vou até me adiantar, e não sei se já está fácil aqui, mas nesse segundo quadrinho que fala sobre a questão do supervisor, isso seria uma coisa que facilitaria também essa ação, porque a gente não tem um supervisor de ação do voluntário dentro da PROEX. Na FAO, o departamento designa um supervisor. Na PROEX, não há esse supervisor do serviço voluntário. Então, a nossa proposta é que o coordenador da ação seja o supervisor do voluntário. Então, quer dizer, ninguém mais do que o coordenador, que é o interessado na ação, ele não possa fazer essa mediação, inclusive propondo essa ideia de manutenção, de vigência do projeto com relação à prorrogação da ação do voluntário dentro da ação. Então, já antecipando que a nossa proposta é essa, né? Que já que não tem um coordenador, haja essa presença do coordenador do supervisor, que o coordenador seja o supervisor do voluntário dentro das ações de extensão. Com relação à certificação, a FAO faz o certificado pelo departamento e a PROEX o certificado pelo SENEX. A nossa proposta é que tudo seja, em todas as ações de extensão, centralizados no SENEX. Ui, gente, desculpa. E a gente entende também, e essa é uma discussão firme dentro da extensão, né? Nós que estamos dentro agora do Conselho da Extensão, a gente entende, da Câmara de Extensão, a gente entende que é complexo, às vezes, para o SENEX manter esse papel da certificação, e foi uma coisa que a gente discutiu dentro do projeto, dentro do nosso grupo de trabalho, e tem se discutido isso também nas reuniões da extensão, a qual a gente sempre pensa em ações. Então, criar um projeto para emissão de certificados para grandes eventos gratuitos e auxiliar na emissão dos certificados de ações correntes. Então, por exemplo, aqueles eventos gratuitos, grandes, que não tem uma contrapartida financeira, em função do SENEX estar sempre estrangulado de trabalho e a quantidade curta de pessoal, isso fica muito complexo, a emissão às vezes de 300, 400 certificados, igual já aconteceu recentemente. Então, pensar firmemente nessa proposta de criar um projeto em que se cobre pelo certificado e que esse recurso seja retornado para o SENEX, porque talvez seja uma coisa bem interessante e auxilie a desafogar um pouco esse trâmite que é, de uma certa forma, a certificação. Porque os cursos, né, por exemplo, que já são pagos, eles, de alguma forma, facilitam e tudo, já tem essa contrapartida financeira. Mas, às vezes, principalmente para esses eventos gratuitos que, de uma certa forma, na grande maioria, são muito grandes, fica uma coisa muito difícil para o centro de extensão administrar isso, especialmente nesse momento com ajuste de pessoal. Uma outra questão é a seleção de voluntários, que é feita via departamento, pela FAO, e no PROEX não cita seleção. A nossa proposta é que a indicação seja feita pelo coordenador da ação, como é feita atualmente, e que seja necessário um termo de ciência pelo departamento. Então, que o departamento saiba como o projeto ele é uma ação da extensão, mas que está relacionada com aquele departamento, com a anuência daquele departamento. Então, que esse departamento, o departamento do coordenador, ele dê uma ciência sobre a presença do voluntário. A FAO não cita sobre o termo de adesão dentro dos voluntários. No PROEX, o termo de adesão ele tramita pelo SEI,
E a nossa proposta é que, como eventualmente o SEI, para alguns, ele possa parecer uma coisa mais complexa do que realmente é apresentar um passo a passo de como fazer esse termo de adesão pelo SEI, que acho que é uma coisa bem interessante. O SENEC já tem feito essas ações, isso facilita muito. Em relação à titulação, a FAO estabelece uma titulação mínima de especialista. Mas como a ação de extensão, elas são muito variáveis na sua forma de atuação, a ideia, ela não apresenta uma titulação mínima para o voluntário, e a nossa proposta é que não haja mesmo necessidade de uma titulação mínima, porque a pessoa ela pode ser uma expertise com uma experiência comprovada na área, ou uma formação específica que não necessariamente seja especialização. Então, por exemplo, a gente pode ter um voluntário que trabalhe. Eu, por exemplo, tenho um voluntário que é um dentista, e ele é um especialista em fotografia, mas ele não tem o título de especialista em fotografia, em odontologia. Então, uma situação nesse sentido, que a gente necessariamente não tem que ter uma titulação. E a gente vai ter uma série de situações assim. Por exemplo, você pode ter um voluntário na área de comunicação social para atuar dentro do seu projeto, e que às vezes ele não tem uma titulação de especialista, mas ele tem uma expertise nesse assunto, que pode te ajudar. Então, como as ações de extensão, elas têm essa ideia de ampliar, de trazer, e as ações, o escopo de trabalho é muito diverso, a ideia é não dificultar isso, mas você ter essa expertise, essa experiência, que já seria uma coisa interessante, já seria suficiente. Aí, Desculpa, Paulo, pode falar. Caso, não, tranquilo, Renata. Nesse caso, assim, a gente pensou muito nisso, porque, por exemplo, né, a própria Renata tem um projeto voltado para empreendedorismo, e a gente estava conversando justamente isso. A gente tem diversos, né, empresários que são bem-sucedidos nas suas áreas e que muitas vezes têm formação de ensino fundamental ou médio, mas aquela experiência que ele adquiriu ao longo dos anos ali no campo de batalha seja algo muito importante. Numa situação de se incorporar uma pessoa com essa experiência prática, né, como voluntário em alguma ação, se a gente bota uma titulação mínima, né, de especialista ou, enfim, de graduação, que seja, a gente poderia acabar inviabilizando a participação de pessoas que têm uma experiência prática, que poderiam contribuir com, né, o desenvolvimento de algumas atividades. Uhum. Bem comentado, Paulo. A gente viu, né, essa necessidade de ter o suporte de pessoas de outra formação durante esse processo de adaptação, né, durante a pandemia dos projetos. Então, eu acho que isso é algo que veio para ficar, e com certeza, cada vez mais profissionais de outras áreas, da área de tecnologia de informação, enfim, serão necessários para os nossos projetos, né? Então, independente da graduação, né, dessa especialização, talvez a expertise seja mais interessante da gente avaliar quando for incorporar esses volantes externos, esses voluntários externos. Uhum. A gente está tão com o volante na cabeça, né? Não é? Dá-lhe volante. Então, com relação aos alunos de pós-graduação, na FAO eles devem ter a anuência do orientador. Na ProEx não cita detalhes sobre alunos de pós-graduação, mas a nossa proposta é manter a resolução da FAO, e que alunos de pós recebam a anuência do orientador. Eu acho isso aqui especialmente muito interessante e ético. Eu, por exemplo, tenho uma aluna que ela é ligada ao DOSP, ela é uma aluna da Ana Cristina, e quando eu resolvi abrir uma monitoria para alunos de pós-graduação no projeto TPS, eu consultei a Ana Cristina, mesmo que isso não fosse uma obrigatoriedade, mas assim, de uma forma informal, eu conversei com a Ana Cristina pela necessidade, se tinha algum problema ela participar e tudo mais, o que ela achava. A gente, inclusive, essa ação de incorporar alguém da saúde coletiva dentro do projeto TPS foi exatamente pela necessidade que a gente sente que as ações elas precisam ser articuladas assim. E foi uma consulta que foi feita antes mesmo da aluna participar, com a Ana Cristina, que é a coordenadora
da área na pós-graduação para ver o que ela achava dessa ideia. Então, eu acho que isso é bem interessante, isso traz novas áreas para interlocução interdisciplinar, eu acho que isso é muito interessante, mas que haja uma anuência do orientador, eu acho que isso soa bastante ético, né? Aí, a gente... Esse caso, Desculpa, só voltando de novo, Ah, esse caso é muito interessante, porque, assim, muitas vezes a gente vê os alunos, né, da pós-graduação, eles têm realmente uma fome, né, por inserção em diferentes, né, projetos, ações, enfim, como, né, uma forma, obviamente, de melhorar, né, o seu conhecimento e contribuição, e também, a gente sabe, também para procura de melhoria de currículo, visando concursos futuros, etc. E aí, muitas vezes, nessa sede, né, eles podem se candidatar ou tentar se inserir sem comunicar ao seu orientador que pode ser que tenha outros planos para ele, né? Não necessariamente queria tolir a participação desse aluno naquela ação, mas ele, naquele momento, teria outro plano para aquele aluno, né? E para evitar esse tipo de situação, né, que pode levar, né, a algum atrito, né, ou algum ruído, seria interessante, então, né, que a nossa proposta, que a participação dos alunos de pós-graduação seja feita mediante a anuência do orientador. Então, ele está ciente e ele concorda, né, que aquele aluno vai se inserir naquela determinada ação, e eu acho que, assim, as coisas acabam caminhando de forma mais harmônica. então, a gente fica ainda com algumas dúvidas e reflexões que eu queria compartilhar com vocês sobre uma eventual participação de alunos de instituições de ensino superior com relação a essa ambiguidade para vagas internas, vagas externas, se a gente abre essa participação de alunos de outras entidades, para outras entidades, ou seja, não somente alunos da FAO, mas alunos fora da odontologia, a gente já tem projeto assim, né? Eu acho que eu estou muito na extensão, eu estou tendo exemplo para tudo. Eu tenho alunos que não são só da odontologia, a grande maioria da odonto, mas tem outros alunos da área da saúde, né? Eu acho que talvez isso seja interessante a gente fazer uma reflexão. E em alguns projetos eu vejo os alunos falando, tinha que abrir isso para outros alunos fora da UFMG. Então, isso seria possível? Esses alunos entram na resolução de voluntários externos? A gente é possível que a gente abarque a presença de alunos que não sejam da FAO e efetivamente não só da FAO, mas efetivamente da UFMG, que venham de outras instituições fora da UFMG. Isso é possível que a gente receba esses alunos e se for possível, eles entram na resolução de voluntários externos? Então, em que momento que eles poderiam ser inseridos? Nessas vagas que não foram preenchidas por alunos internos, e aí leia-se o FMG, não só FAO, e sejam ocupadas por esses externos. Então, faça um novo edital para as vagas remanescentes? Propõe-se, claro, uma prioridade para alunos da FAO? Qual a porcentagem máxima para alunos externos? E seria possível que a gente tramitasse vagas específicas para determinadas funções, por exemplo, para a comunicação, que é isso que a Aline falou mais cedo, de uma necessidade nova que surgiu dentro do nosso dia a dia, nas ações. Então, são reflexões que eu vou deixar para essa discussão, findando aqui a apresentação, que eu acho que seria uma coisa para se pensar, talvez como uma capacidade que a própria extensão tenha de levar essa inserção da universidade fora dos muros, extramuros, e a gente trazer a comunidade mais para perto. Talvez pudesse ser uma contribuição social que a gente tenha a dar. E aí, eu deixo aqui uma reflexão que a gente precisa reforçar os aspectos positivos que trazem consigo. Desculpa, gente.
que trazem consigo a extensão universitária, o trabalho voluntário, uma vez que auxiliam na formação técnico-científica e principalmente humanista do profissional da odontologia, além dessa melhora que a gente traz para a saúde bucal da população necessitada. E ainda que o voluntariado seja importante, mas incipiente nas universidades brasileiras, essa questão da prática da extensão tem a capacidade de proporcionar aos alunos um ensino integral, onde prática e teoria elas andam sempre juntas, desenvolvendo também a capacidade de comunicação muito exigida na prática com a comunidade, frente aos futuros pacientes e frente a uma realidade que ele vai enfrentar muito próxima. Então, fica essa nossa reflexão final como objetivo do nosso estudo, que é trazer o voluntariado para mais perto da nossa comunidade extensionista. Muito obrigada, Renata, Aline, Paulo e todo o grupo. Vocês trouxeram pontos muito importantes, né? Essa análise comparativa, né? Eu gostei muito do jeito que vocês organizaram e trazendo essas questões para a gente debater e tentar dar algum encaminhamento aqui, né? Na nossa faculdade. Eu queria, então, agora passar a palavra imediatamente para a professora Juliana, para ela fazer os comentários, as considerações, né, dela sobre essa temática, tendo em vista a experiência que ela teve na construção dessa resolução aqui na nossa escola. Obrigada, Juliana, de novo, viu? Muito obrigada. Então, eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome. Eu realmente estudei muito isso e trabalhei muito com isso. E antes da gente entrar nessa discussão, eu queria te parabenizar e a todo o Senex pela iniciativa dos Diálogos em Extensão. É o segundo evento, né? Eu acho isso fantástico. Assim, são temas importantíssimos, é um momento muito rico e muito importante, muito necessário, né? Parabéns para a comissão que se debruçou aí sobre isso. Eu estou com uma dúvida, porque vocês trabalharam em cima da 2015, por quê? Porque eu coordenei uma comissão que revisou a 2015 e em dezembro de 2018 foi aprovada a 2018, que é a resolução da Faculdade de Odontologia que regula o trabalho voluntário. Ela foi revogada? É uma pergunta, assim, porque eu estava fora, eu não sei o que aconteceu depois disso. E foi uma resolução que deu muito trabalho, foi muito polêmica. Ela está vigente ainda, imagino. Ou ela foi revogada? Sim, eu fiquei na dúvida também quando falou 2015, porque eu falei, gente, será que tem tantos anos esse negócio? Mas foi... Não, foi essa comissão foi instituída. Na realidade, assim, a resolução 2 de 2015 reedita uma resolução de 2014, e existia uma comissão que estava revendo a 2 de 2015, quando eu entrei para a congregação, em 2016 e 2017, e essa veio uma proposta de revisão da 2015, e que exatamente essa resolução 2 de 2015, a proposta de revisão dela, não contemplava alguns documentos novos que tinham acabado de sair da extensão, essa coisa toda, e eu fui até a pessoa que levantei isso na congregação. Falei, olha, gente, eu sugiro que se retire de pauta, porque existem documentos novos da extensão, agora estou vendo que existem documentos mais novos ainda, né? E porque a gente tem que consultar isso antes de propor essa revisão dessa resolução. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitas das coisas que vocês apontaram foram contempladas nessa nova resolução, né? Então, acho que vocês fizeram uma discussão interessante. Então, por exemplo, eu começo assim, falando o seguinte, eu vou começar de trás para frente, talvez eu peça para a Renata projetar algumas coisas aí, que eu fui anotando, mas as minhas anotações estão um pouquinho caóticas, só para a gente ver. A primeira coisa que eu vou tirar, limpar aqui da pauta, é a discussão de aluno de pós-graduação como prestador de serviço voluntário. O conceito de prestador de serviço voluntário é aquela pessoa que não tem vínculo formal com a FMG. Aluno de pós-graduação
não tem matrícula. Ele é um vínculo formal do que isso, impossível. Então, ele não pode ser prestador de serviço voluntário. É muito... Isso aí foi uma estratégia que foi utilizada durante muito tempo, e vocês vão ver que essa comissão, depois, se vocês se interessarem, eu posso até projetar um pouquinho do resultado, porque essa foi uma comissão da faculdade, tá? Ela surgiu em função dessa necessidade da gente fazer um diagnóstico mesmo do que estava acontecendo na faculdade em termos de trabalho voluntário. Nós fizemos um levantamento de todos os termos de adesão de trabalho voluntário que existiam na faculdade de 2012 a 2017, se não me engano, né? Nós catalogamos todos, onde que esses prestadores estavam atuando, qual que era a formação deles, em que atividade, em que idade ele participava, porque a gente imaginava, quando a gente começou essa discussão lá na congregação, que só tinha prestador de serviço voluntário na extensão, que a extensão estava lotada, que não tinha controle. Nós levamos um susto muito grande, porque nós vimos que nós tínhamos prestador de serviço voluntário na extensão, em projetos de extensão, nós tínhamos prestadores de serviço voluntário atuando como dentistas, como profissionais, realizando atendimentos clínicos. Então, isso é um perfil muito específico nosso da extensão. Mas nós tínhamos prestador de serviço voluntário dando aula em curso pago, por exemplo, que está completamente distorcido. A gente tinha prestador de serviço voluntário em disciplinas da graduação. É uma discussão que tem que ser feita. Será que é interessante? E nós tínhamos prestador de serviço voluntário em cursos de especialização. Então, era uma gama de atuação dos prestadores de serviço voluntários, e isso era uma gama, assim, uma diversidade de cenários de atuação. E foi um desafio tremendo elaborar uma resolução que contemplasse, né? Porque a gente tinha prestador de serviço voluntário atuando como professor e atuando como dentista, né? E como que você, numa área, ele é muito desejado e ele é muito importante, como na extensão, né? Noutra área, já é uma questão que a gente tem que discutir com mais profundidade, né? Que justifica eu ter um professor voluntário na graduação, né? Nós temos que brigar por vagas, então, se nós não temos professor. Olha, é uma área nova, é uma disciplina optativa, é uma área do conhecimento em que você não tem ainda corpo docente para isso. Então, é interessante trazer um professor voluntário, mas nós temos outros mecanismos para isso. Nós temos a figura do professor visitante, né? Nós temos outras alternativas não FMG. Então, diante dessa confusão que estava, né? E ainda tinha os alunos de pós-graduação que o povo não sabia o que fazia, registrava isso como prestador de serviço voluntário. Eles não podem ser prestador de serviço voluntário. Muito interessante essa discussão que vocês trouxeram sobre a ética da participação de alunos de pós-graduação nas atividades de extensão. Até onde vai a responsabilidade, a autoridade, vamos dizer assim, a exclusividade do orientador sobre aquele aluno, né? Mas isso extrapola essa questão, porque não é nesse campo aqui, né? Nesse campo a gente vivenciou isso um pouco, por exemplo, quando a gente tinha aquele projeto era um projeto da Pró-Reitoria de Graduação, como é que chamava, Inês? O João Henrique que vai lembrar isso. Nós fizemos um projeto aqui no Caseu, que é a disciplina vou me lembrar, que daqui a pouco eu me lembro. A Pró-Reitoria de Graduação, ela dava bolsas para alunos de mestrado e doutorado para atuar em projetos integrados com o ensino, esse tipo de coisa. Reúne, né? Era do Reúne. Não é do Reúne, era uma modalidade lá, até que foi suspensa, estava em revisão. Mas, no edital previa, olha, qualquer atividade que o aluno vai fazer, ele tem que ter anuência do orientador dele, né? O orientador tem que estar sabendo que ele está fazendo isso, né? Então, achei muito interessante essa discussão que vocês trouxeram, mas ela, assim,
ela está fora desse contexto aqui, por quê? Porque eles têm vínculo, né? Então, nós vamos ter que formalizar a participação deles de outro jeito, com monitoria, eles têm que passar pelo estágio docente, esse tipo de coisa, tá? Ou como voluntários, discentes voluntários da pós-graduação, porque nós estamos acostumados a pensar a extensão aqui da escola abrindo vagas só para os alunos da graduação. De repente, a gente tem que estabelecer um diálogo com a pós para que o aluno da pós-graduação também possa atuar como voluntário, como os voluntários da graduação atuam nos projetos. Seria interessantíssimo. A gente vive isso lá no projeto de trauma. Por quê? Porque chega um momento que os meninos da graduação não dão mais conta de fazer alguns procedimentos, porque o trauma é um projeto pesado, de atendimento clínico pesado, que precisa de uma mão de obra especializada. A gente cobre isso um pouco com aluno dos cursos de especialização, a gente tem um programa multidisciplinar, a gente tem gente trabalhando, mas chega um momento que a gente queria aluno da especialização, aluno da pós-graduação, atendendo, trabalhando com a gente na clínica, né? Então, talvez seja a hora da extensão fazer essa conversa com a pós-graduação, e eu acho que é um momento muito propício, porque para a graduação, para a pós-graduação é importante essa interface com a extensão, que os nossos projetos, e isso a gente fez agora na oferta à distância, a gente abriu vaga para os alunos de pós, né? Atuarem no projeto como discentes do projeto, não só como monitores. E foi muito legal, né, Inês? A Amanda Firmino participou do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, os meus alunos do mestrado, os alunos da Paty, né, Paty Zazaro, os mestrandos dela, todo mundo atuou no programa de traumatismo dentário e foi certificado lá como voluntário no programa, voluntário aluno de pós-graduação. Tá? Então, essa questão eu acho que assim, vocês pontuaram legal, mas o caminho não é como voluntário. Tá? Bom, Renata, aluno da UFMG, qualquer aluno que tenha vínculo formal na UFMG pode participar de qualquer atividade de extensão. Basta que você abra inscrição e coloque lá qual é o perfil das pessoas que você está selecionando. Entendeu? Nós temos, por exemplo, uma parceria, uma atividade, uma parceria com a educação física. A gente abre vaga para os nossos alunos e para os deles. A gente tinha alunos da estatística participando do projeto de extensão de traumatismos dentários. A colônia de férias da UFMG abre vaga para 50 monitores de qualquer curso de graduação da UFMG. Você chega lá na colônia de férias, você tem aluno da matemática, da física, da química. Se ele passar na seleção, entendeu? A questão interessante que você trouxe é como viabilizar, como construir, como formalizar, né? Se é o caso de fazer isso, de abrir para outras instituições de ensino. Gente batendo na porta para vir aqui participar das nossas atividades de extensão, tá lotado, né? A Ilma mesmo, a Ilma acabou abrindo uma clínica lá na PUC, mas muita gente quer. Né? Assim, então, talvez é um caminho interessante para a gente pensar isso, como formalizar isso, como que é esse processo. Mas, fora da UFMG, fora da FAO, qualquer aluno de qualquer curso pode vir participar de uma atividade de extensão aqui. É claro que ele não vai sentar e atender, ele não tem essa capacidade, ele não tem esse perfil, mas ele pode fazer outras coisas no projeto, né? Então, eu estou citando o meu exemplo do traumatismo, que a gente teve aluno de educação física trabalhando aqui com a gente teve da medicina, da estatística e por aí vai. E da comunicação, trabalhando lá com a Inês. Então, nada impede de um aluno que tenha vínculo formal com a FMG integrar a equipe de uma atividade de extensão, né? Bom, aquelas questões, assim, do termo de adesão, essa coisa toda, do prazo, do processo de seleção, dessa coisa toda, algumas demandas que vocês levantaram já foram contempladas na nova resolução. E a nossa resolução, ela foi muito pensada, vocês trouxeram uma coisa muito interessante, né, que é o seguinte, é a participação de voluntários, agora eu não estou falando mais de alunos, né? Eu estou falando de voluntários externos, que não são da área odontológica, né? Quando a gente fez aquele mapeamento de quem era o prestador de serviço voluntário aqui na FAO, nós temos um diagnóstico muito claro.
que são dentistas, né? E o trabalho de voluntário aqui na FAO, ele tinha essas nuances. Eram ex-alunos do projeto, ex-bolsistas, que criaram um vínculo muito forte, que tinham uma identificação muito grande, mas ainda não estavam numa pós-graduação, perderam um vínculo formal e queriam continuar no projeto. E são pessoas interessantíssimas que continuem no projeto, porque muitas vezes eles constroem essa carreira acadêmica dentro desses projetos, né? Porque aí, depois que ele saiu da graduação, que ele formou, como que ele manteria esse vínculo, como que ele continuaria participando lá? Sendo um aluno de pós, né? Nem todos têm esse perfil da pós. Então, este era um caminho, né? Para fazer isso. Então, gente que queria trabalhar como pesquisador voluntário, né? Muitos alunos, esses alunos, por exemplo, que trabalharam em algumas disciplinas de graduação, esses eram alunos que depois nós vamos ver, foram para o mestrado, foram para o doutorado e até viraram professores, né? Então, o prestador de serviço voluntário foi utilizado durante muito tempo para abrigar essas pessoas que queriam manter um vínculo com uma atividade de pesquisa, com um grupo que ele veio trabalhando desde a graduação, mas ele ainda não estava na pós, percebe? Ou então ele acabou a pós dele, acabou o pós-doc, ou estava fazendo um pós-doc e queria continuar, e queria um certificado, queria um vínculo, queria formalizar essa participação, utilizava o trabalho o serviço voluntário. Então, uma discussão que saiu lá na congregação nessa época muito interessante se a gente não poderia criar a figura do pesquisador voluntário, né? Que tem outro perfil, que vai inserir em outras atividades e tal. Então, a gente tentou fazer uma resolução, essa 2018, que abrigasse um pouco estas... E tinha então estou falando daquele cara que vem atender, né, que vem sentar na cadeira para fazer um procedimento que os meninos da graduação não dão conta. Aí é muito para eles, né? O cara que vinha pesquisar, participar de algumas atividades de ensino, e ele, tá? E os professores que vinham atuar como docentes, né? Então, foi um desafio para organizar uma resolução que contemplasse esses 3 perfis diferentes. Na extensão, a gente tem aquele cara que vem trabalhar nos cursos como professor voluntário e a gente tinha aquele que vinha trabalhar como dentista. Devagarinho, isso está mudando, porque a gente tem, por exemplo, projeto de acupuntura, né? Vocês mesmos identificaram algumas possibilidades de outros profissionais que não são dentistas, mas que têm uma contribuição para dar, importante, para que a nossa extensão seja cada vez mais multidisciplinar, multiprofissional, né? Que exista essa integração dos modelos, ela é até interessante, e aí cai por terra mesmo a questão da necessidade do especialista, de ser especialista, que foi pensado muito em função daquele retrato que foi feito na época. Quem está atuando como voluntário aqui agora são dentistas, com essas 4 intenções, vamos dizer assim, mas são dentistas, na maioria das vezes. Mas isso está mudando mesmo, efetivamente está mudando. E a Aline pontuou muito interessante que na pandemia isso aumentou, né? Isso se intensificou. E é desejável até. Então, nós vamos ter que nos reformular mesmo, nos repensar para acolher essas pessoas, né? Que não são dentistas. Que eu acho que o prestador de serviço voluntário, a gente tem que ter um mecanismo, né, para que isso não vire assim, é o meu amigo, é o meu preferido, assim, essa seleção, essa indicação, quem vai atuar aqui, né, ela tem que ter uma regra clara, não pode ser só assim, é meu aluno, trabalhou comigo, é meu conhecido, eu vou pôr aqui para dentro, né, senão vira um pouco de nepotismo. Mas cair o título de especialista e mais uma forma de comprovar a expertise dele, de demonstrar qual a contribuição e a necessidade dessa pessoa no plano de trabalho daquela atividade, importantíssimo, né? Importantíssimo para que esse processo seja transparente, para que ele tenha transparência e tenha lisura, né? Bom, existe uma diferença entre
Eu acho que isso já está funcionando desde a última resolução, se não me engano. O termo de adesão, ele é um documento do governo federal. Ele tem que ser atualizado a cada ano, né? E o que a gente tentou fazer na última resolução é que a equipe de uma atividade de extensão, ela é aprovada, né, pensando, ela é aprovada junto com a atividade. Né? Então, você vai falar, olha, eu vou fazer isso, minhas atividades são essas, e minha equipe, meu recurso humano é esse. Ó, são tantos professores, eu vou precisar de funcionários, vou precisar destes voluntários externos, porque eles vão desempenhar este papel nessa ação. Então, no nosso entendimento, lá na resolução de 2018, se não me engano, a equipe está aprovada pelo período que a atividade está aprovada. Né? Não funcionava assim antigamente. A cada ano você tinha que aprovar a participação dos colaboradores externos. Eu acho que eu fui voto vencido na congregação, mas a minha concepção é o seguinte, quando você aprova uma equipe de uma ação, né, que você propõe, que você fala, vou precisar dessas pessoas, quando você aprova uma ação, você está aprovando aquela equipe. E aí, a formalização do trabalho voluntário, ela tem que ser renovada todo ano, mas aquela equipe está aprovada. Você vai ter que fazer aqueles trâmites legais, formais, todo ano, porque você tem que mandar essa documentação todo ano. Mas a participação dessas pessoas, na minha percepção, ela está aprovada junto com a atividade. Porque a atividade foi aprovada pensando nesta equipe. Então, ela vai ter que ser discutida, ela vai ter que ser questionada, você vai ter que falar para que você precisa dos voluntários, né? Qual que é o papel deles, como que eles vão ser selecionados, se vai ser quem indica, se vai ser um processo seletivo, né? A gente discutiu muito isso porque tem muita gente querendo vir trabalhar aqui. Muita gente me procura. Né? Por isso eu fui abrir o curso de atualização em traumatismo. Muita gente quer vir ficar aqui na clínica com a gente. Ora, tem vários projetos. Eu cito muito trauma, vocês me desculpem, porque né, é de lá que eu tiro meu pães, né? É de lá que eu tiro as minhas reflexões, né? Que eu vejo assim, tem um monte de gente que quer vir aqui, porque só aqui que tem uma coisa desse tipo, né? Então, é interessante que você justifique, fale da real necessidade, que a gente veja aí os mecanismos para abrigar e acolher essas pessoas de fora que querem vivenciar tantas extensões tão ricas aqui dentro, mas, na minha percepção, eu acho, se eu entendi bem, esse grupo aí entende que a participação está aprovada junto, que inclusive foi uma preocupação que vocês tiveram, que agora a gente está aprovando por 5 anos, né? Mas, na minha percepção, quando uma atividade está aprovada a equipe, a metodologia, essa coisa toda. A não ser que você vá mudar o que está previsto lá na proposta inicial, aí eu acho que né, cabe um novo processo de apreciação, de aprovação e de julgamento. Mas eu acho que não é o caso de a gente ficar aprovando voluntário todo ano, submetendo, passa no Senex, passa no departamento, porque senão o coordenador não sabe. Um ano ele tem os voluntários dele, no ano que vem não tem mais. Como é que uma atividade funciona assim? Né? Eu acho que eles deveriam ficar aprovados pelo tempo de participação dele. Né? O processo de certificação na resolução nova já está assim, a proposição ela vai seguir os trâmites da proposição da atividade. Né? Você quer propor um voluntário na ação de extensão, ele vai passar pelo departamento, ele vai ser aprovado no Senex e não vai mais para a congregação, porque agora o Senex é um órgão colegiado. Né? A certificação é a mesma coisa, eu acho que ela passa pelo departamento e pelo Senex, do prestador de serviço voluntário. Né? E aí eu chego no ponto que eu acho que é o ponto mais sensível dessa discussão toda, que é a composição da equipe. Né? Esse limite de 2/3, antigamente era do corpo docente da equipe, atualmente é do corpo de docentes e servidores técnicos administrativos, e essa foi uma discussão muito grande na época, por quê? Porque a resolução da PROEX,
mesmo a nova mantém, 2/3 da equipe que tem vínculo formal com a FMG. Isso introduz um problema aqui para nós na Odonto. Por quê? Porque os alunos de graduação são membros da equipe, eles são executores da ação de extensão. Houve uma polêmica muito grande se eles eram equipes, se eles não eram equipes. Teve gente que falou até que eles eram um grupo público-alvo. Pelo amor de Deus, aluno de extensão não é público-alvo de ação de extensão. Isso é um equívoco tremendo. Eles são equipe executora da ação de extensão. Se ele for público-alvo da ação de extensão, a não ser que seja assim, vou fazer um projeto de atendimento odontológico para os alunos, aqueles alunos da FAI serão nosso público-alvo para fazer atividade de prestação de serviço odontológico para eles. Mas, tirando isso, os alunos que nós selecionamos para participar, executando as atividades do projeto de extensão, são membros da equipe. E aí nós vamos ter equipes enormes. Por exemplo, a clínica de traumatismo selecionava 40 alunos, 60 alunos por ano. E isso introduzia uma distorção muito grande nessa conta aí para calcular a proporção de voluntários. E isso aí foi muito problemático. Mas a resolução da PROEX prevê que a equipe é 2/3 da equipe com vínculo da UFMG e até 1/3 de prestadores de serviços voluntários externos. É uma coisa para se pensar. É uma coisa para se pensar. Eu acho que 2/3. Que aí, na época, foi uma discussão muito interessante, né? Assim, por que nós vamos computar só o número de docentes? Funcionário não é membro da equipe? Né? Técnico administrativos não participa da equipe, os alunos não participam da equipe, os alunos de pós-graduação. Então, essa conta aqui, na Odonto, com essa característica desses projetos de atendimento clínico que a gente tem, e que eu acho que é uma prestação de serviço belíssima, né? Eu acho que é uma extensão, assim, fortíssima, necessária, que vinculada ao projeto institucional da UFMG, vinculada ao nosso projeto institucional de parceria com o SUS, de prestador de serviço para o SUS. Olha quantas coisas a gente oferece, né, Renata? No nosso POA, que são executadas nos projetos de extensão. Olha quantos projetos de extensão oferecem e são uma alternativa para a gente dar conta do nosso convênio com o SUS. Né? E nosso movimento lá no Caseu, desde a minha gestão, e eu acho que continua na gestão de vocês, é que toda e qualquer atividade clínica desenvolvida na faculdade deve ofertar vagas para o SUS, na graduação, na extensão, na pós-graduação, no curso de especialização, no curso de aperfeiçoamento, todo mundo tem que atender paciente do SUS. Né? E aí, finalizando os meus comentários sobre essa questão, eu acho que esse é o nó da questão, é a gente definir isso. Eu acho que a extensão ela tem uma particularidade, né, por causa da natureza do trabalho voluntário que é feito, né, e talvez seja o caso da gente aprofundar um pouco mais na resolução da faculdade, que é uma resolução para todos esses cenários que eu falei, ensino, pesquisa, né, outras naturezas de fazer acadêmico, né, mas talvez seja um momento realmente, não de fazer uma resolução específica para a extensão, mas de aprofundar um pouco essas nuances, né, porque realmente, assim, um projeto que vai fazer ortodontia para bebês, ele precisa de uma mão de obra que não é nem de aluno de especialização, né? E, geralmente, são profissionais, eles, na minha percepção, são os mais genuinamente voluntários. É gente apaixonada com o que faz, apaixonada com as atividades que eles estão vinculados, que doam o seu tempo, o seu material, e vem aqui uma tarde, 2 tardes, doar esse tempo para esses pacientes desses projetos. Né? Então, eu acho, na minha percepção. Lembrando que, gente, participação em serviço voluntário, inclusive, é critério para desempate de concurso.
concurso público, né? Então, eu acho que merece mesmo a gente refletir um pouco mais, né, sobre essa forma de apreciar e de aprovar. Eu acho que, na minha percepção, e eu acho que essa comissão foi nessa direção também, me corrija se eu estiver errado, a aprovação é junto com a atividade. Quando você aprova aquela equipe, ela está aprovada pelo período que aquela atividade está aprovada, e a formalização aí tem que ser todo ano, né? Essa papelada aí tem que ser todo ano, porque isso é uma coisa federal. E fica aí essa questão da proporção, que a gente considera para estabelecer essa proporção. Muito obrigada, gente. Desculpa aí, falei pra caramba, mas depois, se o grupo quiser, a gente produziu um relatório, né, do trabalho dessa comissão, desse levantamento, das análises que a gente fez e dos fundamentos, dos documentos todos que a gente consultou. Eu mando para vocês, junto com a resolução, porque aí vocês veem aí o que já está contemplado na nova resolução, né? E tudo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, pessoal. Muito bem. Então, muito obrigada, Juliana, por você ter feito essas considerações, atualizando a gente sobre esse processo, né? O que a gente queria mesmo é discutir a questão do colaborador externo, não só como profissionais, e aí eu acho que a questão da interdisciplinaridade tem que ser vista hoje, né? A gente tem que ir para além de dentistas, né? No nosso grupo, né? De trabalho, né? Se a gente quer buscar a interdisciplinaridade, né? Como uma das diretrizes da extensão. E a gente vê isso hoje como uma necessidade até, né? E a outra coisa que eu penso, que eu não sei se é aqui, porque eu também estou em dúvida, é a questão mesmo, por exemplo, das comunidades atendidas, do público-alvo, né? Porque você tem, às vezes, demanda de ONGs, você trabalha com outras instituições parceiras, quer dizer, essas pessoas que não são especialistas, não são nada, às vezes são, né? Às vezes você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na área das práticas integrativas. Se você for trabalhar com fitoterápicos, talvez uma pessoa que seja benzedeira, que faça garrafada, seja importante fazer parte da equipe do projeto. Essa pessoa não é especialista nem nada, né? Mas ela tem um saber tradicional que é importante para a ação de extensão, né? Então, essa pessoa, ela não pode ser parte nunca da equipe, vamos supor, né? Ou qualquer outra pessoa. Então, assim, eu acho que na extensão, colaboradores, né? Porque nem fala prestador de serviço, né? Fala colaboradores externos, né? Eles são qualquer pessoa que tenha a ver com a atividade de extensão, que possa vir contribuir, né? Na ação. Então, eu vejo isso, assim, né? Isso é uma coisa que me incomoda, assim, eu acho que precisa, né? A gente precisa discutir a questão da interdisciplinaridade e também a sociedade civil, membros da sociedade civil, de outras organizações, que não venham só prestar serviços de atenção à saúde bucal, né? Que eu acho que eu me lembro muito bem, eu estava na congregação naquela época dessa discussão, da comissão, né? Então, isso, na extensão, acho que a gente tem que ampliar tudo que a gente puder. Eu penso que, essa é minha percepção, uma coisa que eu acho que a gente vai ter que precisar investigar, consultar a PROEX, por exemplo, que é sobre os estudantes externos, né, de outras faculdades, de outras universidades, e não só de odontologia, de outros cursos. Eu acho que eles são colaboradores externos. A gente tem que acatar, assim, acolher também, eu acho também, né? Com todo cuidado, né? Claro que as vagas... Eu estou com um cachorro latindo aqui, vocês desculpem.
E eu, então, penso que é isso que a gente precisa discutir. Eu acho que vocês trouxeram ali faz um edital específico, talvez sim, né? Específico para voluntários externos, alunos do curso sei lá, de outro curso. Eu vou falar um curso que ninguém consegue nada aqui na UFMG, arquivologia. Se a gente precisar de um aluno de arquivologia da UFMG, ele não vem para o nosso projeto como voluntário. Por quê? Porque ele ganha dinheiro fazendo ações em instituições. Mas será que tem um curso de arquivologia, não sei, em outra universidade aí? Talvez eu possa acolher esse aluno como voluntário, né, para me ajudar, né? Vocês estão entendendo? Porque dependendo do perfil do aluno, a gente não como voluntário não vem, né, o aluno da UFMG. Muito difícil. A gente sabe disso, né? Se a gente precisa da área de design, de cinema, de animação, de outras áreas, os meninos não vêm como voluntário, né? Nem com bolsa, às vezes, eles se interessam, né? Pelo contrário, eu acho que eles ganham tanto dinheiro fora, exatamente porque eles já estão carregando o nome da UFMG. Eu tenho essa sensação que para trabalhar aqui dentro como voluntariado, realmente para eles não é estimulante, né? É muito isso que você está falando. Então, e acontece o efeito inverso. O aluno de qualquer outro curso, mesmo que a gente tenha o curso aqui dentro da UFMG, e eu não digo só aluno, não, às vezes eu digo até professor também, de uma outra instituição que não está dentro da UFMG, mas tem a oportunidade de entrar para aqui, para dentro da UFMG e participar de uma ação de extensão, eles têm total interesse, porque vai entrar para dentro de uma instituição e vai levar um pouquinho daqui para si. Então, acontece muito esse efeito, por isso que eu acho que é importante fazer essa reflexão do membro externo mesmo. Eu acho que o colaborador externo é qualquer pessoa, né, que possa contribuir e sem requisitos educacionais formais. Eu acho que a gente tem que parar de pensar isso, né? Quer dizer, esse requisito formal ele vai ser exigido para as ações que demandam isso, e não, né, de um modo geral, assim, né, colocar isso como uma barreira. Eu sou assim, eu também acho que eu fui voto vencido lá na congregação, mas para mim, né, a equipe executora é todo mundo, né? E, inclusive, nós temos que estimular muito a participação de técnicos administrativos, de servidores nas ações de extensão. Isso é um indicador fundamental da avaliação da extensão e, por exemplo, nós temos pouquíssimos TAI coordenando projetos. Aqui, na nossa escola, acho que a gente não tem nenhum. E, como membro da equipe, tem alguns, e são poucos, né? Então, proporcionalmente, servidores técnicos administrativos participam muito pouco. Então, assim, quando fala assim, juntou os docentes mais os técnicos administrativos, mas isso não vai fazer diferença em muitos projetos, porque não tem nenhum técnico administrativo, né? Em muitos, a maioria dos projetos não tem TAI, né? Oi, Liz, nós temos que fazer o acolhimento aqui no Caseu, tá, a participação dos técnicos ela é muito integrada no projeto. Isso é muito legal. As meninas apresentaram trabalho na Semana do Conhecimento. A gente tem que estimular a participação. Mas eu estou falando assim, isso que a congregação aprovou, de considerar a equipe, os professores, né, a comunidade, sem considerar os estudantes. Não importa, porque não importa se eu tenho 40 alunos de graduação no meu projeto, né? Eu posso ter 10 voluntários, ok, e daí, né? Porque hoje em dia uma diretriz é a interação com a sociedade, é isso que nós precisamos, né? É desejável que a gente acolha a sociedade, vou falar sociedade, né? Essas pessoas que elas tragam as contribuições dela, igual eu dei o exemplo. Então, se uma benzedeira vem aqui falar para a gente sobre saberes tradicionais, sobre o cuidado em saúde, num projeto de extensão, é fundamental, né? Que ela seja da equipe, né? E que os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, eles são equipe executora, nós temos que valorizar isso.
Júlia, essa discussão aconteceu lá na congregação e é um equívoco, né? Achar que aluno, tanto da graduação como da pós-graduação, não fazem parte da equipe de extensão, né? Não são da equipe executora. Então, para mim, a concepção mais acertada é a da ProEx, né? É o que a gente deve defender, né? Na hora que a gente for compor as equipes. E eu acho que foi muito rico essa discussão, adorei. Eu vou dar, desculpa, eu estou falando demais também, dar chance a outras pessoas para comentar, né? É porque eu fico empolgada também, desculpa. Célia quer falar. Ô, Célia, por favor. Eu queria falar da minha experiência super positiva na extensão. Eu tive 3 alunos de outras unidades, 2 da fonoaudiologia e 1 da gestão em saúde no meu projeto. E não teve dificuldade nenhuma. Eu coloquei eles registrados pelo CIEX como voluntários. Todos eram voluntários, na verdade, né? Bolsistas voluntários, porque é assim que a gente estava classificando no CIEX. E participaram do edital, se inscreveram através do edital, que foi aberto e divulgado para outras unidades. Eu não sei como eles viram esse edital, mas eles se inscreveram e fizeram todo o processo seletivo que eu fiz para os outros alunos da Odonto. E foi muito legal, porque a gente tinha essa questão, eles sempre colocavam questões, né, em relação à fono e à gestão em saúde, que era um projeto hospitalar. E eu tive também uma voluntária, que é a professora hospitalar, que também participava de tudo, e eu a registrei como uma pessoa da equipe. Embora ela não fosse da UFMG, ela eu não sei, ela é quem aplica as provas e as atividades escolares para as crianças que estão internadas. Então, Inês, foi muito interessante, foi assim, muito rica as discussões, os nossos trabalhos em conjunto. Os alunos de odontologia ficaram encantados com a visão dela na área de educação, a proximidade que ela tinha no dia a dia ali daquele enfrentamento hospitalar, então foi muito bom. Então, eu queria só falar isso, como que isso é rico e como que isso tem que ser defendido, né? E uma segunda questão, que lá na Câmara de Pesquisa, quando meu mandato acabou em julho, foi aprovado o IC voluntário de outra instituição. Então, eu acredito que seja uma política mesmo de ampliação da participação de estudantes de outras instituições nas atividades da UFMG. Então, se o IC voluntário, né, que tem todo um regimento de trabalho, já foi, né, teoricamente, eu não sei se ele já foi regulamentado no CEP, porque ele já passou pela Câmara de Pesquisa que eu participava e foi aprovado lá. Então, eu acredito, Inês, que essa seja mesmo uma política da universidade, de receber mesmo estudantes de graduação de outras instituições. Então, a gente tem que pensar nisso também com carinho, né? E pensar na possibilidade de estar legitimando essa participação. Isso mesmo, Célia. É uma ótima dica, que aí a gente verifica como é que foi o processo, né? Desse ser voluntário, né? E ver como faz. Tem o Gregory, quer falar? Sim, professora. Só para dar uma pequena contribuição. Bom, primeiro eu faço arquivologia. Segundo, eu sou TAI. Então, 2 em 1, hein? Terceiro, bom, estou aqui no odonto, óbvio. A senhora falou do estagiário, o pessoal da arquivologia. Eu vou dar um dado. Estágio, procuram direto desde o primeiro semestre. Terceiro semestre cai matando. Bolsa, R$1.000, pelo menos 6 horas de trabalho por dia. Não dá para comparar com os R$400 da FUNP. Mais vale transporte e vale alimentação. Então, essa é a realidade do pessoal da arquivologia. Eu escutei um pouco, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava resolvendo aqui um probleminha no colegiado. Um
probleminha que tem a ver com as nossas matérias, tá? Então, o que acontece com as nossas matérias? Muitas disciplinas optativas, quando o pessoal quer ir para Portugal não aceita. Por quê? Ementa da disciplina, conteúdo variável, complicado. Teria que resgatar, segundo sugestão de um professor na reunião do colegiado, o diário de classe. Daí a gente vai precisar dos departamentos. Mas essa é uma outra briga, né? O SENEX, a questão que vocês estavam falando das atividades geradoras de crédito, né? Eu tenho um tremendo trabalho, estou entrando agora, né? Estou pegando o bonde andando, mas eu já vi que é um problema. Para atribuir créditos de uma forma racional e auditável para os alunos. Então, dar os créditos é lindo. Agora, como a gente cria um controle, já fica um pouco mais complicado. Eu gostaria de sugerir o seguinte: a gente fazer uma lista de atividades autorizadas, creditadas, reconhecidas pela universidade, como simpósio de odontologia, simpósio de dentadura, prótese infantil, essas coisas, e um professor já fica responsável em analisar o que ocorre nesse simpósio e quantos créditos vai valer. Daí eu vou montar uma tabela. Essa tabela vai ser a regra para os alunos. Tudo que estiver lá, imediatamente ele já sabe quanto vai valer até o limite máximo dele. Segundo ponto, quando for essas atividades que ocorrem nos departamentos, né, parece que são as clínicas voluntárias e outras atividades, eu não estou a par de todas, seria bom demais se tivesse um código da matéria para eu lançar aquilo uma vez, porque o que a gente tem hoje, a gente está lançando com um crédito que só varia basicamente o número de... um código que só varia o número de créditos que está lançando a atividade. E daí a gente fica repetindo isso. E tem que controlar na mão quantos créditos o aluno fez. E tem que controlar na mão os certificados das atividades que ele já participou. Principalmente agora com a pandemia, para não haver duplicidade, ou não dar créditos duas vezes. E os alunos têm um certo estresse, porque eles querem usar a integralização do crédito no semestre para aumentar o... Como chama? RSA? NSA? RSG? RSG, exatamente. Então, eu só queria pedir para vocês pensarem em como poderiam os departamentos, os professores que geram essas atividades que valem crédito, a criar um sistema racional para a gente fazer isso de uma forma mais tranquila. Seria... né? Agora, eu poderia pedir para o aluno lançar no Lattes dele. Gregory, você trouxe um problema... Desculpa, eu pensei que você já tinha terminado, desculpa. Não, então, a gente tem que racionalizar para poder ficar mais fácil de lançar, ter maior transparência para os alunos, o que vale quanto, por quê, né? Então, é uma atividade que já é reconhecida pela universidade, é uma boa dica. Eu pretendo, no futuro, juntar os relatórios de matérias que eles pedem equivalência e publicar. Olha, tais matérias que vieram de tal lugar, historicamente, não tem conseguido equivalência. Geralmente é por falta de crédito, a menos, a menor. É uma regra bem transparente para eles criarem uma expectativa condizente com o pedido, né? Greg, tá bom, entendi. Então, porque
Outra coisa que não acontece, que os sistemas no serviço público precisa fazer, ele tem que ter um jeito fácil de ser auditável. Hoje em dia é muito difícil, é muito complicado. Se eu quiser auditar, se errei na atribuição de créditos para algum aluno, por exemplo, digamos que, sei lá, aconteceu alguma coisa e o pessoal quer passar um pente fino no aluno. Tem coisas que vai ser quase impossível eu reconstruir historicamente, porque o sistema é muito complicado e muito manual. E a questão das outras universidades lá fora para reconhecerem o esforço do nosso aluno na hora que eles o admitirem para uma pós-graduação, porque, de modo geral, o que eu vi de alguns amigos que foram para Portugal, ele teve que fazer várias matérias, porque várias matérias da UFMG não tinha como ser reconhecidos ou atribuir algum crédito pelo esforço que elas demandaram, pela falta de registro, né? Gregory, olha, você trouxe uma questão muito importante, mas ela é atribuição do colegiado de graduação, né? De onde você está falando, né? Porque é o seguinte, as resoluções, o colegiado é que estabelece o que ele considera integralizável e ele que estabelece os créditos e etc. Né? Isso é atribuição do colegiado de curso. Então, sobre a questão tem que ver com o SIGA, né? O SIGA tem a ver com a própria matriz curricular, sobre essa questão de créditos, essa questão de tópicos, né? Tópicos normalmente é conteúdo variável, porque é lá que você flexibiliza, né? Tem que ter talvez outro tipo de registro. Normalmente você pode colocar tópicos tal, e você coloca barra, coloca o nome da disciplina, o conteúdo, etc., lá no próprio sistema, para você fazer uma certa diferenciação. Então, eu penso que essa discussão toda aí realmente tem um problema, né? Mas o processo dos alunos é individual mesmo, os alunos têm que fazer o pedido, e a resolução do colegiado, a resolução é que orienta, né, os pareceristas, né, do conselho lá, né, do colegiado SENEC, desculpa, do colegiado de graduação, a emitir os pareceres, aprovando ou não. Processos de equivalência, eles são feitos também pelos membros, eles têm que fazer pedido a pedido, análise a análise, né, assim, é o ônus de estar no espaço, né, na instância, eu acho isso. Sobre o SIGA, eu acho que ele precisa aprimorar, etc., eu já tenho muitos anos, eu saí do colegiado de graduação em 2015, então eu coordenei lá, então eu não sei mais nada como que funciona lá as coisas, mas o SIGA era problemático, eu imagino que continua com alguns problemas, mas eu acho que já evoluiu. Então, assim, tem que entender da matriz curricular, tem que, né, eu não sei, Gregory, eu acho que é um problema complexo mesmo, e aí você viu hoje a discussão, né, os 10% da integralização das ações de extensão na matriz curricular, além das outras atividades que podem continuar sendo feitas, né, que vão gerar créditos também. Então, é muito complexo, mas é realmente uma atribuição lá nós, né, nós podemos... Quando oferecer uma atividade, né, que vocês estão pensando e recriando as atividades, preencher-se minimamente a ficha do conteúdo curricular, como as matérias foram preenchidas agora por causa da pandemia, o que vai ser ele, o que não vai, etc., semestralmente, quando oferecer a matéria, isso vem mastigado para a gente, isso já resolve muitíssimo, porque eu arquivo isso. Para mim, aquela matéria, naquele semestre, é aquilo. E se alguém pedir e quiser uma explicação do conteúdo pelo qual ele ganhou crédito, eu tenho que apresentar. Fica muito simples, né? Sim, mas isso é isso que eu estou falando. É só o colegiado
exigir, né? E colocar que isso vai ser assim. Eu acho que é uma negociação com os departamentos, colegiado departamento. O SENEX, nós fazemos ações de extensão, a gente emite o certificado para os alunos que vão lá no colegiado pedir para integralizar os créditos. Eu estou entendendo essa discussão assim, né? Mas eu acho que você trouxe questões importantes, né? Porque afetam o trabalho, né? É como se fosse o diário de classe. Essa atividade, esse semestre que tem um conteúdo variável, pautou nesses tópicos. Ponto, acabou. Então, ele sabe o que ele estudou e pelo que ele pode ser cobrado profissionalmente, daqui adiante, num estágio, etc. Sim, mas é porque eu acho, Gregor, que assim, o diário de classe é uma coisa, o sistema da graduação, o SIG, o Sistema de Informação de Gestão da Graduação é outro, eles têm funcionalidades, talvez eles tenham que conversar, etc., né? Mas, assim, eu acho muito interessante, mas eu queria, e agradeço as suas considerações, sua participação aqui conosco, né, discutindo esses temas, mas a gente está num horário já, nós estamos quase 6 horas, eu gostaria de encerrar a atividade, se ninguém mais tiver alguma consideração sobre a Juliana. Juliana quiser fazer alguma consideração final, Aline, pessoal da comissão. A Renata até pediu para avisar que precisava sair, porque ela vai receber um convidado no projeto de extensão. Ela pediu desculpas por ter que sair antes. E eu gostaria de agradecer as contribuições da professora Juliana. A gente realmente não teve acesso à última resolução, então, mas foi até bom, porque a gente foi assim de maneira crua mesmo e refletiu sobre o que, né, o que cada ponto ali poderia melhorar. E eu só tenho a agradecer mesmo, e eu acho que eu concordo com a Inês, a gente tem que sempre, né, tentar ver a extensão de uma forma um pouco distinta do que é para pós-graduação e graduação, e com certeza novos pontos vão surgindo aí, a gente vai ter muitas oportunidades de discutir. Só agradecer mesmo a você, professora. Juliana, também quero agradecer a você, queria agradecer o Paulo, a Aline pelo trabalho, todos que tiveram aqui, né, até agora, Renata, também, o pessoal que está aqui, e eu queria convidar você, Juliana, para ser a consultora do SENEX na hora que a gente fizer a proposição da mudança, né, propor à congregação a mudança do tópico, né, dessa resolução de 2 de 2018 em relação à extensão, para a gente avançar aqui. Eu acho que nós vamos precisar fazer uma proposta, né, para a congregação. Então, eu sinto isso, sabe, Inês? Eu acho que na extensão a riqueza e a pluralidade das possibilidades da prestação de serviço voluntário é uma característica, é um cenário diferente, né, da prestação de serviço voluntário nas outras dimensões, né? E talvez a gente tem que pensar mesmo se justifica aprofundar mais isso nesta resolução, né? Mas eu acho que foi uma iniciativa fantástica, né? Acho que a resolução, as resoluções, todas as resoluções estão no site, vocês conseguem pegar lá. E se vocês quiserem histórico da discussão que chegou até na resolução de 2018, que a gente fez um relatório para a congregação com todo esse levantamento de dados e toda uma fundamentação do que estava sendo proposto. É claro que depois ela foi modificada, a gente teve um momento de aprovar ou não, mas pelo menos vocês entendem um pouco a lógica do que estava por trás disso, né? Mas eu aceito, sim, o convite, estou à disposição, sim, né? Dentro das minhas possibilidades, estou à disposição para contribuir. Célia, você quer falar mais uma vez? Célia está com a mão levantada? Eu acho que ela deixou. Esqueceu, né? Tá certo. Gente, então, muito obrigada. Foi uma ótima tarde, intensa, né? Ótimas discussões e que nós vamos dar continuidade.
Queria agradecer novamente, né, ao grupo também da Formação e Extensão, e a todos que estão aqui. Muito obrigada, até a próxima, hein? Tchau. Tchau, Inês. Tchau, Tchau, gente, até mais.